Governistas conseguem terminar a fase de debates e tentam votar a Previdência na CCJ ainda hoje. De Brasília, Levi Guimarães. Governo acelerando, oposição atrasando. Foi essa a tônica das mais de 12 horas de debates na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça. Deputados contrários à reforma da Previdência usavam todo o tempo que tinham para falar, a fim de prolongar os trabalhos. A novidade foi a estratégia da base. Ao contrário de outros dias, deputados pró-reforma falavam por tempo reduzido ou abdicavam do discurso. Com isso, a discussão andou mais rapidamente e deu esperanças de votação na quarta-feira, como demonstra o líder do Novo, deputado Marcel Van Hatten. Independentemente de obstrução, que já foi anunciada e é direito da oposição, que nós vamos até a aprovação do projeto aqui na CCJ amanhã, até a votação, e esperamos que seja aprovação. A estratégia pegou a oposição de surpresa e gerou críticas, como a do deputado Ivan Valente, do PSOL. Está ficando claro aqui que o governo está querendo votar hoje essa proposta. Eles estão retirando os nomes. Então não tem acordo nenhum. Foi um cinismo. Os debates também tiveram momentos de críticas mútuas entre parlamentares favoráveis e contrários à PEC da Previdência. O vice-líder do governo, deputado Darcísio Peronde, do MDB, disse que falta memória à oposição, relembrando que governos petistas já defenderam reforma da Previdência. A do governo anterior e essa foram corajosas, porque se agravou. Inclusive, a oposição. A oposição, quando no governo, encaminhou reformas. O deputado Henrique Fontana, do PT, defendeu o partido. Nós não somos daqueles que pensamos que ou se faz ou não se faz reforma da Previdência, deputado Renildo. Tem que se fazer coisas justas. Por isso que nós entendemos que esta proposta que está aqui, ela é de tal maneira cruel e draconiana contra os mais pobres, que ela não serve ao interesse da economia do Brasil. No fim da sessão, a fase de debates foi dada como encerrada, mas os partidos não conseguiram chegar a um acordo sobre votação. Os governistas tentam um esforço para votar a reforma ainda na quarta-feira, mas podem enfrentar um problema de quórum por ser véspera de feriado. A oposição vai obstruir os trabalhos, apostando que o governo não consiga mobilizar a base para manter quórum alto durante o dia e votar a reforma da Previdência antes da Semana Santa. A sessão está marcada para as 10 da manhã. De Brasília, Levi Guimarães. E como nós já informamos aqui, os parlamentares da oposição, Denise, chegaram bem cedo hoje para tentar evitar se inscrever para que a sessão seja alongada e aí os parlamentares não consigam votar a reforma na CCJ hoje. Os do PSL também tentaram fazer isso ontem. A gente viu que a situação continua bastante complicada, tanto que nós tivemos ontem, de um lado, uma reação favorável de bolsa a toda a conversa do governo toda da questão do diesel, mas o dólar muito pressionado, revelando essa preocupação exatamente com a tramitação da reforma da Previdência. Não se vê consistência na base do governo, o que dá espaço para a oposição. E a gente vê discurso contraditório na base do governo, questionando determinados pontos. Eles não viram problema na inversão de pauta na segunda-feira, são condescendentes com uma série de acusações, de afirmações da oposição. Então há necessidade de uma união maior, da formação e de uma posição clara da situação do partido do governo para que se possa ter maior segurança quanto à tramitação da matéria. Há essa possibilidade sim de votação hoje, mas isso já revela a dificuldade que se pode ter de entendimento e de uma defesa consistente do projeto de reforma na próxima etapa, que vai ser muito mais difícil. Agora, a admissão do projeto era dada como certa desde o início e mesmo com essa previsão a gente vê a dificuldade aí nas negociações lá no Congresso. Professor. A sessão foi muito longa, eu vi umas partes da sessão porque não era possível assisti-la toda, porque eram uns... Agora, a base do governo não existe o PSL, não tem base, PSL. E eles, e um ou outro partido de pequena representação. E eles ficam falando, eles não entendem que quanto menos falar, a sessão vai mais rápida. Eles não conhecem o regimento da casa, eles não têm experiência nenhuma. E eles ficam se filmando, eles adoram a internet, eles ficam lá com as redes sociais, eles ficam filmando eles próprios.
é patética. A sessão teve momentos patéticos. Teve um rapaz ali que começou a explicar a importância da reforma da Previdência e colocou 4 ou 5 copos, começou a colocar dinheiro, R$44 e alguns centavos em cada copo. A explicação foi horrorosa. Primeiro, aquilo não teve um efeito plástico nenhum. Para que trazer os copos, né? As câmeras ficam no canto. E então aqueles copos, ficaram nos copos plásticos e ninguém entendia o que tinha dentro. Eu olhei o rapaz, falei, pobre coitado, na hora, sabe de quem eu recordei? Eduardo Suplicy, há muitos anos atrás, que fez alguma coisa tão patética como esse rapaz, com a diferença que o rapaz não cantou, o que é importante. E tava com a Ivete Vargas ele colocou um caminhãozinho com os tomates, etc. Começou a explicar como é que o preço do tomate podia cair ou aumentar devido ao acidente do caminhão. Foi uma explicação tão confusa do Suplicy, caíram os tomates, a Ivete Vargas pegou os alimentos que caíram lá, e resolveu doar para uma creche. O rapaz era patético. Olha, é duro aguentar. Eu assisto aquilo porque eu quero ver o circo. Algumas vezes eu rio, mas na verdade é de chorar. É um horror aguentar tudo aquilo. A mediocridade nos argumentos. Agora precisa lembrar o pessoal da base do governo, entender regimento. Precisa ler o regimento. Quanto mais fala, é pior para o governo, porque a sessão se estende. E tem de votar hoje, senão só vai votar depois da Páscoa. Agora os rapazinhos e as senhoras que ficam se filmando precisam aprender um pouco como é fazer política.